Então vamos lá, como de costume, eu fiz aqui então, né, o nosso arquivinho index.html, eu criei uma nova pasta, tá? Essa pasta, ela se chama aulas SVG, você pode colocar o nome que você quiser aí, tá? Dentro dessa pasta, né, aulas SVG, eu tenho uma pastinha Illustrator aqui com adidaslogo.svg, tá? O que é esse arquivo? Eu vou fornecer aqui na aula, você pode fazer o download aqui, tá? Esse arquivo ele está, de certa forma, otimizado já para a gente usar aqui no nosso exercício, tá? E eu vou mostrar agora para você... Perdão. Eu vou mostrar agora para você, então, o que tem nesse arquivo e daqui a pouquinho, então, a gente volta aqui para o index.html para a gente trabalhar com SVG, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero te mostrar... desculpa. Antes de eu te mostrar o arquivo, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, na explicação técnica aqui do site do MDN, tá? Do Mozilla, onde ele mostra, ele fala a mesma coisa que eu falei na aula anterior aqui, que é um arquivo escalável, tal. Ele dá mais algumas informações, então aqui é uma fonte, a melhor fonte que você vai ter mais detalhes que cobrem além do que a gente vai ver aqui na aula, tá? Então, se você quiser, você pode vir aqui no site do MDN depois e dar uma explorada e ler um pouco mais sobre imagens SVG. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Primeiro que ele tem uma lista aqui, ó, de todos os elementos que é possível a gente ter dentro de um arquivo SVG, tá? Brunão, mas o arquivo não é uma imagem? Como assim? Eu vou te mostrar agora. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui em Circle e vou te mostrar um exemplo. Aqui ele mostra um exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo aqui? Então ele tem assim, ó, SVG, então ele abre a tag, é uma tag comum, tá? Como se fosse o mesmo jeito que a gente aprendeu no HTML, mas a gente pode criar um arquivo SVG do mesmo jeito que a gente cria um HTML. Só que no próprio SVG a gente já consegue passar algumas informações para ele. Essa cor preta é a cor padrão de qualquer elemento SVG que você desenha inicialmente sem informar CSS, sem usar CSS para formatar esse arquivo, ou XML, né, que seria uma linguagem de marcação similar ao HTML, mas através do XML você também consegue passar algumas informações de cor, tamanho, etc. Beleza, vamos lá então. Eu vou copiar esse código aqui do círculo, você não precisa fazer isso agora, eu só quero te exemplificar, tá? Eu vou voltar aqui no nosso HTML, tá? No nosso index.html. Eu tenho um style CSS aqui, mas a gente não vai usar ele agora. Eu vou só recolher essa coluna e aqui dentro do nosso body eu vou colar esse SVG aqui que eu copiei ali do site do Mozilla, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse arquivo aqui. Onde ele está? Aulas SVG, index. E a gente tem o círculo, tá? Assim como está aqui no site do Mozilla, a gente tem aqui. O meu círculo ficou desse tamanho aqui, ocupando a tela inteira, porque eu preciso passar mais algumas informações. Ele não está dentro de um arquivo .svg com o cabeçalho, XML. Então, por isso que ficou assim. Mas a primeira coisa que você pode perceber já logo de cara é que eu colei uma tag SVG dentro de um HTML e funcionou. Essa é a primeira coisa. Então, assim, eu tenho uma imagem que é um círculo feito a partir de código e funcionou. Tá aqui dentro do meu HTML e o nosso navegador entendeu e mostrou essa imagem, beleza? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, olha só como que tá bem nítida essa borda, tá? Aqui nesse elemento aqui, SVG, como eu não passei mais informações para o nosso HTML, né, para ele entender como que ele vai trabalhar com esse SVG, e também não passei mais informações para o próprio SVG aqui no cabeçalho, ele está pedindo aqui que tivesse uma viewbox de 100 por 100 e que o tamanho do círculo fosse 50 por 50. Não ficou exatamente assim, por falta dessas outras informações, tá? E aí o que acontece? Olha o tamanho que ficou a tela inteira. Esse meu monitor aqui ele tem 1920 por 1080, tá? Então o círculo ele ocupou esse tamanho todo e não pixelizou a borda, tá? A borda tá bem nítida, tá bem limpa, né? Bem nítida, sem pixelizar. E se eu começar a comprimir aqui a imagem, o círculo vai escalando junto e ele continua mantendo essa mesma qualidade, tá? Então é isso que o SVG traz pra gente quando a gente está trabalhando com a web, tá?
essa capacidade de ser escalável e não perder qualidade, beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu queria te mostrar, que é possível a gente fazer imagens SVG dessa maneira aqui. E aí, se a gente for olhar aqui nas especificações do site aqui do MDN, tá? A gente vai encontrar um monte de possibilidades para a gente começar a trabalhar com esses arquivos. E aí, assim, eu prefiro desenhar tudo no Illustrator e exportar como SVG porque é muito mais prático, tá? Mas se você quiser ir mais profundamente nesse assunto, fique à vontade, beleza?